Olá, alunos do terceirão, tudo bem? Vamos então agora entrar no segundo bimestre. Vocês precisam ainda continuar discutindo a estatística e agora nós vamos mais entrar na área descritiva. Alguns conceitos devem ficar bem construídos para vocês, porque isso é cobrado no Enem, assim como em vestibulares e concursos. Vamos comigo então? Pessoal, esse material é a apostila, tá? Nós estamos na página 1. História da estatística. A palavra estatística, derivada do termo latino status, estado, parece ter sido introduzida na Alemanha em 1748 por Axel Wall. Ao longo da Idade Média até o século XVIII, a estatística foi puramente descritiva, coexistindo duas escolas: a escola descritiva alemã, cujo representante mais conhecido é o economista Axel Wall, que nasceu em 1719 e faleceu em 1772, professor na Universidade de Göttingen, considerado pelos alemães como o pai da estatística, e a escola dos matemáticos sociais, que procurava traduzir por vezes a regularidade observada de certos fenômenos de caráter econômico e sociológico. John Grant, que nasceu em 1620 e faleceu em 1674, juntamente com William Pett, que nasceu em 1623 e faleceu em 1687, autor de Political Arithmetic, e astrônomo Edmund Halley, que nasceu em 1656 e faleceu em 1742, são os principais representantes da escola inglesa, que dão um novo impulso à estatística, fazendo-a ultrapassar um estágio puramente descritivo. Analisa os seus dados à procura de certas regularidades, permitindo enunciar leis e fazer previsões. Pode datar-se dos fins do século XIX o desenvolvimento da estatística matemática e suas aplicações, com Galton, que nasceu em 1822 e faleceu em 1911, Kjappersson, que nasceu em 1857 e faleceu em 1936, e Gosset, que nasceu em 1876 e faleceu em 1936, conhecido sob pseudônimo de Student. Sendo licenciado, afirmou-se que a introdução sistemática dos métodos estatísticos na investigação experimental se fixa a dever fundamentalmente aos trabalhos de Pearson e Fisher, que nasceu em 1890 e faleceu em 1962. A partir de Pearson e Fisher, o desenvolvimento da estatística matemática, por um lado, e dos métodos estatísticos aplicados, por outro, tem sido tal que é praticamente impossível referir nomes. Agora vocês vão assistir a um vídeo que fala sobre a história da estatística. Vocês verão que a estatística ela não é uma disciplina nova, recente. A estatística ela tem sido usada desde os faraós. Não se sabe exatamente quando o homem começou a registrar informações. Há mais de 2000 anos antes de Cristo, na China, Confúcio relatou levantamentos desse tipo, principalmente sobre o número de pessoas, ou seja, censos demográficos. No Antigo Egito, os faraós faziam uso constante de informações estatísticas, conforme evidenciaram pesquisas arqueológicas. Civilizações como os maias, astecas e incas também reuniam dados estatísticos. Assim como aconteceu em diversos campos do conhecimento e da arte, no Renascimento a estatística ganhou fôlego novo. No século XVI, a Igreja Católica tornou obrigatórios os registros de batismos, casamentos e óbitos. A Inglaterra deu valiosa contribuição ao desenvolvimento da estatística. Em 1662, John Grant, um negociante de tecidos, descobriu que havia mais nascimentos de meninos, mas que a população entre homens e mulheres permanecia equilibrada por causa da mortalidade maior dos homens. Outro inglês, Edmund Halley, elaborou uma tabela que auxiliava no cálculo de seguros de vida. Por esse trabalho, Halley é considerado o criador do cálculo atuarial, presente em todos os regimes previdenciários do mundo. No século XVIII, um alemão chamado Gottfried Anschauer cunhou o termo Statistik e consolidou as bases da ciência estatística. A teoria das probabilidades desenvolveu-se alheia à estatística. Pascal e Fermat eram matemáticos interessados em resolver jogos de azar, muito praticados naquela época. Mais tarde,
o cálculo das probabilidades iria influenciar fortemente a estatística. No século XIX, e especialmente no século XX, devido à enorme quantidade de dados disponíveis, a estatística ganhou um grande impulso com instrumentos modernos e técnicas cada vez mais refinadas. No âmbito computacional, vários sistemas de apoio à tomada de decisão utilizam os conceitos da estatística como uma forma de raciocínio. No Brasil, a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 1938, foi um marco para a estatística no país. Estatística descritiva básica e centralidade. O que é estatística descritiva? A estatística descritiva é o ramo da estatística que visa sumarizar e descrever qualquer conjunto de dados. Em outras palavras, é aquela estatística que está preocupada em sintetizar os dados de maneira direta, preocupando-se menos com variações e intervalos de confiança dos dados. Exemplos de estatística descritiva são a média, o desvio padrão e a mediana. O que são as medidas de centralidade na estatística descritiva? A estatística trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Dentre todas as informações, podemos retirar valores que representem, de algum modo, todo o conjunto. Esses valores são denominados medidas de tendência central ou medidas de centralidade. As medidas de centralidade que apresentamos são a média, a aritmética, a moda e a mediana. Amplitude do intervalo de classe é obtida através da diferença entre o limite superior e inferior da classe. Média aritmética ME ou X com traço é uma das medidas de tendência central mais utilizadas no cotidiano. É determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Média aritmética ponderada é uma média aritmética na qual alguns dos números envolvidos possuem pesos. Mediana, símbolo MD, é a medida de tendência central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados, quando organizados em ordem crescente ou decrescente. Resumindo o cálculo da mediana, coloque os valores do conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de valores do conjunto for ímpar, a mediana é o valor central. Se a quantidade de valores do conjunto for par, é preciso tirar a média aritmética dos valores centrais. A mediana é uma medida alternativa à média aritmética e sua função é representar o centro da distribuição, muito usada em estatística descritiva. Moda, símbolo MO, é a medida de tendência central que consiste no valor observado com mais frequência, ou seja, o número que mais se repete é um conjunto de dados. Observação. Quando o conjunto de dados não apresenta moda, dizemos que esse conjunto é amodal. Caso exista uma moda, denominamos conjunto de unimodal. Existindo duas modas, denominamos conjunto de bimodal e assim sucessivamente, ou seja, se forem 3, trimodal, se forem 4, tetamodal, se forem 5, pentamodal, 6, hexamodal, 7, heptamodal, 8, octamodal, 9, nonemodal e 10, decamodal e assim por diante. Bom, então vamos resolver esse exemplo. Quais valores são respectivamente a moda, média e mediana dos números da lista a seguir? 133, 425, 244, 285, 236, 236, 328, 1000, 299, 325. A média a gente pode representar com X como tracinho ou colocar ME. Bom, então eu vou somar tudo e vou dividir por 10, certo? Então, 3.711 dividido por 10 dá 361,1. Então, essa é a média desse conjunto de dados. Quem seria a mediana?
A mediana nós temos que colocar os dados em ordem crescente, do menor a maior. Bom, aqui está um pouquinho desorganizado, mas vamos lá. 133, depois vem 236, duas vezes. Depois tem 244, uma vez. Depois tem, vou marcar aqui para não confundir. Depois tem 299. Depois tem 325, 328, 385, 425 e 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, como são 10 números, é um conjunto par, então vão sobrar 2. Se fosse um total ímpar, sobraria o único no meio. Aquele no meio já seria mediano. Bom, então aí nós vamos eliminando extremos. Ó. Tem que fazer desse jeito. Elimina os 2 primeiros, aí os 3 últimos. Ó, sobraram esses 2. Então, mediana é igual a 299 com mais 325, que eu vou somar e vou dividir por 2. 14, 12, 624 dividido por 2, 312. Então a mediana desse conjunto de dados é 312. Bom, quem seria a moda? A moda, o símbolo é MU. A moda é aquele que mais se repete. Quem mais se repete aqui? 236. Se tivesse mais 2 números que se repetissem, aí seriam 2 vezes, né, na mesma frequência, seria bimodal. Se tivesse 3 números com a mesma frequência repetindo 2 vezes, seria trimodal, e assim por diante. Medidas de dispersão e variabilidade. As medidas de dispersão são usadas para obter o grau de variabilidade dos elementos de um conjunto de informações. Amplitude e desvio são os mais fundamentais desses conjuntos. Amplitude. Em um conjunto de informações numéricas, a primeira medida de tendência central é chamada de amplitude e é obtida a partir da diferença entre a maior informação da lista e a menor. Exemplo. O professor fez uma pesquisa de idades em uma turma do ensino médio, composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados: 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18. Qual é a amplitude das idades dos alunos dessa sala de aula? Para encontrar a amplitude de um conjunto, basta calcular a diferença entre o maior e o menor valor da lista. O maior é 18 e o menor é 14. Então, 18 menos 14, 4. Então, aqui está a amplitude desse conjunto de dados. Variância é uma medida de dispersão que mostra quão distantes os valores estão da média. O cálculo da variância populacional é obtido através da soma dos quadrados da diferença entre cada valor e a média aritmética, dividida pela quantidade de elementos observados. Variância é igual a x1 menos média, elevado ao quadrado, dividido pelo número total de dados. V é a variância, xi é um valor qualquer do conjunto de dados, não posição i, ma é a média aritmética, n é o total de dados do conjunto. Aqui ficou apenas m, mas é ma, tá? Ou você coloca um x com um tracinho em cima. Exemplo, os dados a seguir são a quantidade de empregados de 5 pequenas empresas. 6, 5, 8, 5, 6. A variância da quantidade de empregados dessas 5 empresas é a... Vamos calcular com vocês ali. Bom, então vamos ao exemplo 3. Vamos calcular primeiro a média dos dados dados. Lembra, x com tracinho é a média. 6 mais 5 mais 6 mais... Então vamos somar, ou então vamos calcular a média.
X com tracinho em cima é a média. 6 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6. Tudo isso eu vou dividir pelo total de dados, que são 5. Então, somando aqui, 11, 18, 8 mais 5, 11, com mais 8, 19, com mais 5, 24, com mais 6, 30. Dividido por 5. Então, a média é 6. Vamos calcular, então, a variância, símbolo V. O que eu vou fazer? Vou pegar cada um dado desse e diminuir da média, que eleva ao quadrado. E novamente eu vou dividir pelo total de dados, que são 5. Variância é igual a 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Bom, 0 ao quadrado é 0, menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0. Tudo isso dividido por 5. 4 mais 1 dá 6. 6 dividido por 5 dá 1,2 ou 1,20. Essa é a variância. O desvio padrão de P é definido como a raiz quadrada da variância V, é simplesmente o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Na prática, o desvio padrão indica qual é o erro se quiséssemos substituindo os valores coletados pelo valor da média. Desvio padrão é igual a raiz quadrada de xi menos a média elevado ao quadrado dividido pelo número da quantidade de dados. Xi, valor na posição I no conjunto de dados. M é a média aritmética dos dados. N é a quantidade de dados. Aqui você poderia colocar um X com tracinho em cima. Exemplo. Em uma equipe de remos, o atleta possui as seguintes alturas: 1,55 m, 1,70 m e 1,80 m. Qual é o valor da média do desvio padrão da altura dessa equipe? Cálculo da média sendo n igual a 3. Vamos resolver então o exercício 4. Primeira coisa, nós vamos calcular a média. Média aritmética dos 3 dados. 1,55 com mais 1,70 com mais 1,80. Como são 3 dados, eu vou dividir por 3. Somando então 1,55 com 1,70 com 1,80, vou ter que colocar vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 0 dá 5, 7 mais 5, 2, 8, 20, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5,05. 5,05, agora eu vou dividir por 3. 5,05 dividido por 3. Bom, como aqui tem duas casas decimais, eu vou colocar 2 zeros, então a vírgula é eliminada. 505 por 300 vai dar 1. Então, diminuindo, vai dar 205. 205 eu quero continuar, coloco uma vírgula, ficou 2050. Então, 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 3, 18. Diminuindo, aqui vai ficar 10. Eu quero continuar, vírgula me permite mais uma casa. 25 por 3 vai dar 7. 8. Bom, 1,68. Essa é a média das alturas. Bom, a gente vai agora calcular o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Bom, o desvio padrão é igual a raiz quadrada. Agora eu vou pegando cada um dado e diminuindo da média, que é elevando ao quadrado.
tudo isso dividido pelo total de dados. Bom, então é a raiz de tudo isso. Deixa eu arrumar aqui. A raiz quadrada de tudo isso. Então, o desvio padrão é igual a raiz quadrada. Negativo 1,68 menos 1,55. Negativo 0,3 ao quadrado. Mais 1,70 menos 0,8. Vai dar 0,02 ao quadrado. Mais 1,80 menos 0,68. 0,12 ao quadrado. Tudo isso ainda vou dividir por 3. Lembrando que o radical é de tudo. Desvio padrão é igual a raiz quadrada 0,13 vezes 0,3. 3 vezes 9, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 1. Quantas casas? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coloco o zero para completar. Zero vírgula 0,02 vezes 0,02. 2 vezes 2, 4. 4 casas. 0,12. Vou apagar aqui para continuar. 0,12 vezes 0,12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2, 1. Quantas casas? 4. 0,144. Tudo isso ainda dividido por 3. Agora eu vou somar tudo e dividir por 3. 0,0169. 0,0004. Está errado. Devo ter anotado errado. Bom, corrigimos somando quadrada 0,0317 dividido por 3. Então 0,0317 dividido por 3. Vou colocar 4 zeros para compensar a casa. Então automaticamente ficou 317 dividido por 30 mil. Bom, não dá para dividir. Coloco 0, também não dá, mais um 0, agora dá, vai dar 1. A vírgula me garante um 0. Então aqui vai dar 5. 0,015.
0,015. Aqui no material está errado, tá? Vamos verificar na calculadora. 0,0317 dividido por 3 vai dar 0,0105. Continuar. Vou mudar isso aqui, vai ficar muito grande. O desvio médio é calculado fazendo a diferença entre uma variável pela média. O desvio médio serve para indicar a distância de cada elemento da amostra e o seu valor médio. Para calcular o desvio médio, utilizamos a seguinte fórmula. O desvio médio é igual ao somatório, esse símbolo significa somatório, de NI, que é igual a 1. Então, XI menos a média dividido por N. DM é o desvio médio, XI é um valor qualquer do conjunto de dados, não posição I. MA é a média aritmética e N é o total de dados do conjunto. N é o total de dados do conjunto. O coeficiente de variação fornece a variação dos dados obtidos em relação à média. Quanto menor for o seu valor, mais homogêneos serão os dados. O coeficiente de variação é dado pela fórmula. O coeficiente de variação é igual a 100 vezes desvio padrão dividido pela média, onde CV é o coeficiente de variação, S é o desvio padrão, X com tracinho é a média aritmética dos dados, o coeficiente de variação é dado em porcento, por isso a fórmula é multiplicada por 100. Bom, vamos parar então hoje por aqui. Da próxima aula a gente vai dar sequência ao conteúdo. Então agora eu vou passar uma lista de atividades para vocês fazerem. Ainda não vamos começar a fazer as atividades aí do material. Tá certo? É exemplos desse tipo que a gente fez agora, para que vocês pratiquem.